Os astecas foram com certeza uma das grandes civilizações, talvez a mais desenvolvida nas Américas, antes da chegada dos europeus. Quantas vezes você já ouviu de que eles foram destruídos por Hernán Cortés, com um grupo de espanhóis e que com as suas armas muito poderosas e principalmente com as doenças e enganando os astecas, eles conseguiram destruir aquilo tudo? Não foi bem assim, aliás, foi bem diferente. Eu sempre me perguntava como é que 500 soldados mal vestidos, com espingardas que davam um tiro e para dar o segundo tinha que abrir, colocar a bala, colocar a pólvora, conseguiram matar 80 mil ou 100 mil astecas que eram muito bem treinados para guerrear, mesmo que com armas inferiores. Era matematicamente impossível. Fui estudar esse assunto e vou contar para vocês como é que foi que os astecas realmente foram destruídos. Como quase todos os povos que a gente chama de indígenas da América, os astecas também, provavelmente, cruzaram o Estreito de Bering, na época, onde hoje é o Alasca, e foram descendo. Eles chegaram ali naquela região, do que hoje é o México, por volta do início do século XIV, 1300 e pouquinho. E foram massacrando e dominando a região. Eles eram muito habilidosos, sabiam guerrear, possuíam armas aparentemente mais sofisticadas e, portanto, dominaram a região. Decidiram fazer a sua capital numa ilha que ficava num lago de água salgada a 2.500 metros de altitude, onde hoje é a Cidade do México. Pois bem, a construção dessa cidade começou em 1324. Criaram a cidade de Tenochtitlan. Junto com essa cidade haviam duas outras cidades próximas que formavam então a unidade do Império Azteca. Os imperadores astecas eram escolhidos por votação dentro da família do rei que havia morrido. Quando Montezuma II assume, em 1502, ele vai ainda expandir mais um pouco e haviam, sob o domínio azteca, 440 cidades diferentes. O Império Azteca tinha poder sobre o que seria ao norte, hoje, o rio Pucano, e ao sul, até a fronteira da atual Guatemala. Portanto, uma extensão de terra muito grande e essas 440 cidades submetidas que tinham que pagar tributos, que eram fundamentais na economia azteca. Porque a cidade, lá no alto, 2.500 metros de altitude, numa ilha que era cercada, não tinha como produzir alimento nem riqueza para aquela sociedade sofisticada. Os astecas eram engenheiros muito talentosos, construíram pirâmides. Se você já teve a oportunidade de visitar, é absolutamente incrível o conhecimento de astronomia que eles tinham, os degraus, determinada hora do dia, o sol marca o dia do ano, enfim, eram extremamente grandes engenheiros. Também fizeram estradas, aquedutos, a sofisticação da vida, as roupas feitas de algodão com muita cor, joias feitas tanto de pedras quanto de ouro, enfim, uma sociedade bastante avançada do ponto de vista científico e econômico, que dependia, portanto, dos tributos pagos por essa enorme quantidade de cidades. De outro lado, a religião deles era extremamente cruel, para dizer o mínimo. Eles acreditavam que todos os deuses eram maus e precisavam ser acalmados com alimento todos os dias, mas os deuses só se alimentavam de corações humanos. Portanto, mesmo com uma vida absolutamente segura, sem risco de invasão, eles tinham um exército muito profissional, muito competente e um estilo de guerrear muito particular. Por quê? Quando eles atacavam uma tribo, eles não tinham como objetivo matar os adversários. O objetivo era conseguir prisioneiros vivos. Eles tinham uma arma muito especial, que era uma lança longa, que ao invés de ter uma ponta para furar, ela tinha como se fosse um V, que era acionado para que eles atacassem as pernas dos seus oponentes. Quando a lança, que não era uma lança pontuda, chegava na perna do seu oponente, eles acionavam e isso cortava o músculo da perna do seu adversário. Ele ficava, portanto, caído, facilmente imobilizável. Esses prisioneiros eram levados para a cidade principal, para a capital, onde eram preservados vivos, porque era fundamental que eles ficassem vivos, portanto não eram maltratados nem submetidos a torturas. E diariamente um grupo dos prisioneiros era levado então ao alto dessa pirâmide, onde havia uma mesa para o rito. Vinham 4 sacerdotes que colocavam o prisioneiro sobre a mesa, ele era colocado com os braços e as pernas abertas, cada um dos sacerdotes segurava num dos membros, então, da vítima, um quinto sacerdote segurava a cabeça e puxava para trás para que o pescoço ficasse bastante estendido, e o sexto sacerdote, o sacerdote principal, que na época de Montezuma era o próprio Montezuma, quase sempre, vinha com um punhal bastante afiado e enfiava no peito da vítima, abrindo, portanto, o tórax e retirando o coração ainda batendo. Este era o ritual e o coração, então, era entregue
para o deus se alimentar e permanecer pacífico. Posteriormente, os braços e as pernas eram cortados, cozidos e os sacerdotes comiam então os membros daquela vítima. Estima-se que pelo menos 25.000 pessoas eram sacrificadas por ano durante o Império Azteca para acalmar os seus deuses. Em 1508, um espanhol muito rico, Diego Velázquez, reúne um grande contingente de homens e soldados e decide que vai colonizar a ilha de Cuba. Um dos nobres que vem com ele é Hernán Cortés, que era um homem que não admitia autoridade, que só fazia o que bem entendia. Velázquez vai ficando incomodado com aquele cara ali atormentando e em 1519 decide mandá-lo com 500 homens e alguns navios mais para o norte para eles explorarem a costa ali da península de Yucatán. Cortés recebe ordens expressas de que deve se permanecer apenas na margem, conhecer a região, descobrir as coisas, não arranjar encrenca com os moradores e voltar. Cortés chegou em Yucatán no dia 22 de abril de 1519. A primeira coisa que ele fez, depois que eles conseguiram chegar na praia, organizar ali um mínimo de convivência, foi mandar afundar todos os navios para fazer com que os homens tivessem que criar uma comunidade e estarem unidos a ele. Durante alguns meses ele vai permanecer na orla, fazendo apenas pequenas entradas para verificar o que tem por ali, alguns índios se aproximam e inclusive Montezuma fica sabendo da chegada desses homens e envia para Cortés alguns presentes, dizendo para que Cortés não entre para dentro. Um dos presentes é uma mulher jovem, muito bonita, que era uma prisioneira de Montezuma, mas que ele manda para Cortés, que vai ficar conhecida como Dona Marina. Preste atenção porque essa mulher vai ter uma importância muito grande. Ela conhecia a língua falada na costa pelos indígenas e consegue se comunicar com os espanhóis, rapidamente inclusive aprende espanhol e vai se tornar a tradutora do grupo. Em agosto, Cortés decide que é a hora de começar a entrada para valer e seu exército, com cerca de 400 homens, ele deixa alguns para garantir ali a vila, que ele tinha inclusive batizado de Vera Cruz, entra. Eles vão ter pequenas lutas, pequenas batalhas, não com os astecas, mas com algumas tribos por onde eles passam. Inclusive, num caso em que Cortés quis mostrar força e causar medo, manda massacrar 3.000 moradores de uma aldeia. O caminho até a cidade, a capital, é extremamente penoso, porque imagina, eles saem do litoral e vão ter que subir 2.500 metros no pé, né, no caminho, vão passar fome, vão passar sede, mas chegam finalmente e se deparam com aquela absolutamente fantástica cidade, com grandes muralhas, aquele lago ao redor da cidade, mas são muito bem recebidos. Aqui é importante falar de uma história que sempre foi contada, de que Montezuma era muito supersticioso em relação a algumas questões que ele havia estudado, e havia uma teoria, pela religião que ele acreditava, de que em determinados anos poderia voltar um deus que tinha sido expulso e que esse deus voltaria na forma de um homem branco e barbudo. E, por incrível que pareça, os espanhóis chegaram em 1519, eles eram brancos e barbudos, e que Montezuma, portanto, teria ficado temeroso com esse deus e tentando acalmá-lo para que ele fosse embora. Hoje em dia, alguns historiadores dizem que essa história não é verdade, que foram os espanhóis que inventaram. Verdade ou não verdade, o fato é que Montezuma recebe muito bem os espanhóis e tenta conversar e dialogar, oferece para eles um palácio, eles vão para o palácio e uma semana depois, Hernán Cortés, com muita delicadeza, leva Montezuma para o seu palácio e faz dele prisioneiro. Durante alguns meses eles vão permanecer ali, no bom e no bacana, para eles, obviamente, mas a população começa a ficar incomodada. E Montezuma sempre se dispõe a colaborar com os espanhóis, inclusive fazendo éditos, solicitando apoio. E num determinado dia, Montezuma sai para falar com os seus súditos e ele é pessimamente recebido. Jogam em Montezuma inúmeras pedras, lanças, Montezuma fica muito ferido, é levado de volta pelos espanhóis e acaba morrendo, isso já em 1520. Os astecas, então, decidem atacar os espanhóis, que têm que fugir desesperadamente. Muitos espanhóis são mortos. Durante esse ataque, inclusive, alguns espanhóis são aprisionados vivos e são levados para a pirâmide para serem sacrificados. Os outros espanhóis testemunham essa atrocidade e ficam realmente apavorados. Hernán Cortés parte em disparada com alguns dos seus soldados. Nesse meio tempo, Diego Velázquez, lá em Cuba, tinha ficado pé da vida com o Cortés, que não tinha obedecido, e manda vários navios com cerca de 800 homens para punir Cortés. Cortés chega na praia, chegam esses navios, ele
já era um homem cheio de ouro, cheio de joias, suborna a maior parte dos soldados, fala para eles para que vocês vão voltar para Cuba, por que vocês não se unem a mim e vamos atacar a cidade, manda prender os comandantes e consegue então reforçar o seu exército, passando a ter ali por volta de 800 homens. Mas na verdade, como é que Cortés vai conseguir derrotar os astecas? Não seriam com esses 800 homens e as espingardas que davam um tiro só. Dona Marina consegue articular com os oponentes, com todas aquelas tribos que odiavam os astecas. Imagina o que sentiam aqueles inúmeros habitantes do México e da Guatemala, tendo que pagar impostos para uma gente que não trabalhava, tendo que perder pessoas que eram sacrificadas, tinham seus corações arrancados ainda vivas. Obviamente havia um ódio latente aos astecas, que Dona Marina, junto com os espanhóis, foi muito hábil em articular e finalmente, em 21, Cortés vai, com cerca de 150 mil moradores da região do atual México, fazer um cerco à capital asteca. Esse cerco vai durar alguns meses, vai ser uma guerra de metro a metro, de pedra a pedra, até que em agosto de 21 eles acabam de massacrar a população, tudo que não foi possível roubar foi colocado abaixo e realmente foi destruída a cultura asteca e, de certa maneira, a própria memória asteca. Veja que o México chama México, não chama Azteca ou Aztecolândia ou nada assim. As outras tribos fizeram muita força para apagar da existência aquela gente que havia atormentado a vida deles. Então é fundamental entender que a derrotada de Montezuma se deu não por causa dos soldados de Cortés, mas porque Cortés foi muito hábil em conseguir reunir e organizar o ódio que existia contra os astecas nas diversas tribos mexicanas. Foi assim que acabou uma cultura genial, mas que ao mesmo tempo era extremamente cruel. Com o fim do Império Azteca, de um poder central que submetia toda aquela região, as tribos passaram a entrar em guerras fratricidas. Não havia mais liderança e Cortés, muito habilmente, estimulou essas guerras. Isso permitia que ele escravizasse muitos índios e se tornasse proprietário de enorme quantidade de terras. Ele se tornou o homem mais rico de sua época, considerando a Espanha naturalmente. Tem um filme do Mel Gibson chamado Apocalipse, que conta muito desta cultura que existiu ali naquela região. Vale a pena você assistir. É isso, os astecas foram um povo absolutamente genial, com uma cultura, com uma capacidade, com um conhecimento muito acima da média dos seus vizinhos, mas que tinha esta religião extremamente cruel que fazia com que eles fossem odiados. A chegada dos espanhóis foi o catalisador da sua destruição. Se você for ao México, você ainda vai encontrar vestígios, algumas ruínas e até mesmo uma pirâmide asteca. Importante não confundir os astecas com os maias, que viviam mais ao sul, que também fizeram pirâmides, mas que desapareceram sem que ninguém soubesse muito bem como. Assunto para outro vídeo. Hoje a ideia era falar dos astecas, os adoradores do sol.